Há momentos na história da humanidade em que o céu se inclina sobre a terra com tal ternura que mesmo as pedras parecem suspirar. Foi assim naquele inverno de 1932, quando o frio cortante da Bélgica se transformou em berço para o mais doce dos mistérios. Conta-se que um velho padre que já havia visto tantas almas se debaterem entre a fé e a dúvida, que já havia consolado tantos corações partidos pela guerra e pelo desespero moderno, ainda tremia ao recordar aqueles dias em que a Mãe de Deus visitou a pequena Boran. Como explicar o inexplicável? Como narrar aquilo que transcende toda a linguagem humana? 5 crianças simples, habitantes de um vilarejo onde o tempo parecia ter parado, onde a fé católica dormitava como brasas sob cinzas, foram escolhidas para testemunhar o que os adultos, endurecidos pelo racionalismo, mal ousavam sonhar. Era 29 de novembro quando tudo começou. O inverno belga mordia a pele com seus dentes de gelo e as árvores despidas estendiam seus galhos como braços suplicantes ao céu plúmbeo. No jardim do convento das Irmãs da Doutrina Cristã, onde o silêncio costumava ser quebrado apenas pelo murmúrio das orações vespertinas, algo extraordinário estava prestes a acontecer. As crianças caminhavam pela trilha familiar quando, de súbito, o mundo se deteve. Ali, sobre a ponte que cruzava o pequeno riacho, uma luz suave começou a brilhar. Não era a luz fria do inverno, nem o clarão artificial das lâmpadas da vila. Era uma luminosidade que parecia vir de dentro das próprias coisas, como se a realidade tivesse sido tocada por um pincel divino. E no centro dessa luz, envolta em vestes brancas que flutuavam como nuvens matinais, estava ela, a Virgem Santíssima, com um coração dourado irradiando sobre o peito, pulsando com o ritmo do amor eterno. Oh, que mistério é este! Um coração que brilha como ouro refinado no fogo, mas que aquece como o sol da primavera. Naquele símbolo luminoso contempla-se toda a caridade divina concentrada, toda a realeza espiritual de Maria resumida em um só emblema. O coração dourado não era apenas ornamento celestial, era o próprio amor de Deus feito visível, a ternura maternal que ainda queria abraçar uma Europa ferida, uma humanidade órfã que havia esquecido o caminho de casa. As crianças caíram de joelhos, não por medo, mas por reverência que brotava das profundezas de suas almas puras. Seus olhos, fixos na aparição, brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Quando os adultos chegaram, atraídos pelos gritos de espanto e alegria, encontraram os pequenos videntes em êxtase, insensíveis ao toque, ao fogo, às zombarias dos céticos. Era como se tivessem sido transportados para além do véu que separa o visível do invisível. E que disse à Virgem Santíssima, suas palavras eram simples como o orvalho da manhã, mas profundas como o oceano. Rezem, rezem muito, rezem sempre. Nada pedia para si mesmo que humildade divina, mas apenas que se amasse seu filho, que se abraçasse o caminho da cruz, que se voltasse para Deus antes que fosse tarde demais. Em cada aparição que se sucedera até 3 de janeiro de 1933, a mesma súplica maternal ecoava: oração, penitência, conversão. Mas como é dura a incredulidade humana, como é pesado o coração do homem moderno, endurecido pelo orgulho e pela pretensão de que a razão pode explicar todos os mistérios. Testemunhas relatam que autoridades céticas riram das crianças, que jornalistas tentaram desmascarar o que chamavam de superstição camponesa. A própria igreja, em sua prudência secular, hesitava, investigava e duvidava. E, no entanto, ali estavam aqueles pequenos seres transformados pela visão celestial, irradiando uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Os relatórios médicos da época registram fatos extraordinários. As crianças, durante os êxtases, não reagiam a estímulos dolorosos. Seus corpos se tornavam leves como plumas, os rostos transfiguravam-se com a beleza que não era terrena. Como explicar cientificamente aquela insensibilidade ao fogo que tocava suas mãos? Como compreender racionalmente aquela luz que fotografias captavam, mas que os olhos carnais não conseguiam ver? A verdade é que o mistério de Boran confronta nossa época com a mesma questão que atormentava Ivan Karamazov. Se Deus existe, se o sobrenatural irrompe na história, que fazer com nossa liberdade? Aceitar ou rejeitar, crer ou duvidar? As aparições da Virgem do Coração Dourado não forçam a fé. Elas a oferecem como um presente, delicado como uma flor, mas poderoso como um terremoto espiritual. Décadas se passaram desde aqueles dias santos. A Igreja, após rigorosa investigação, reconheceu oficialmente as aparições em 1949. Mas para aqueles que têm olhos de fé, a confirmação já havia chegado muito antes. No brilho dos olhos das crianças, na transformação de suas vidas, na chuva de graças que começou a cair sobre aquela terra abençoada. Hoje,
quando se contemplam aqueles eventos com o coração de quem já viu muitas primaveras e muitos invernos, quando se sente o peso dos anos sobre os ombros e a proximidade da eternidade. Ainda há quem se emocione até as lágrimas. A Virgem do Coração Dourado não veio apenas para 5 crianças de Bruan, veio para todos nós, filhos perdidos de uma época que esqueceu como rezar. Seu coração dourado ainda brilha, ainda pulsa, ainda chama. Em cada Ave Maria sussurrada na penumbra de uma igreja, em cada terço rezado ao cair da noite, em cada alma que se volta para Deus em busca de perdão e paz, o eco daquela voz maternal ressoa. Rezem, rezem muito. Rezem sempre. Que tremenda responsabilidade é ter conhecido, mesmo através dos olhos de outros, a beleza do céu que toca a terra. Que graça inefável é saber que a Mãe de Deus ainda vela por nós, ainda intercede, ainda ama com aquele coração que brilha, como o ouro purificado no fogo do amor divino. Bruan permanece como um farol na escuridão de nosso tempo, lembrando-nos de que o sobrenatural não é fantasia, mas a realidade mais real de todas. A Virgem do Coração Dourado continua a chamar, e sua voz ecoa através dos séculos. Venham, filhos, venham rezar. Que a Virgem do Coração Dourado rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.